É hoje, torcedor vascaíno, hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro, se inicia a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada decisiva, uma rodada importantíssima para o nosso Vasco da Gama, que amanhã entrará em campo contra a equipe do Internacional. Hoje, inclusive, foi realizado o último treino no CT Moacir Barbosa, visando essa partida. Volto a repetir, é um jogo muito importante para o Gigante da Colina e após a derrota para a equipe do Flamengo, todas as energias do Vasco estão voltadas para essa decisão que estará acontecendo em São Januário. E se tratando inclusive de Campeonato Brasileiro, iremos trazer aqui a vocês, neste Fala Gigante, informações importantes sobre esta edição de Brasileirão. A Operação Salva Vasco, como foi dita pelo presidente da SAF do América Mineiro, Marcos Salum, neste momento fica mais evidente do que nunca que é uma loucura, algo completamente inexistente. E olha, meu amigo torcedor, se há uma operação, ela é a Operação Salva Santos. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês neste vídeo, pois se pegarmos aí as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, todas elas estão sendo feitas de uma forma que favorece completamente o clube paulista. Falaremos sobre isso, falaremos também sobre Pablo Verrete, o atacante que nesta manhã de quarta-feira foi até o aeroporto receber os seus familiares que vieram da Argentina para acompanhar essa partida de amanhã contra o Internacional. Um atacante que já chegou e caiu nas graças do torcedor vascaíno com números muito bons. E falando em números também, falaremos aqui neste Fala Gigante sobre Carlos Palacios, o meio-campo chileno que saiu do Vasco da Gama, hoje pertence ao Colo-Colo do Chile e tem números impressionantes vestindo a camisa do clube chileno. Por que será, né? Sai do Vasco e quando veste a camisa de outro clube se destaca, como acontece com outros atletas, dessa vez foi com Carlos Palacios. Além dessas, muitas outras informações, torcedor. É um vídeo muito movimentado, um vídeo muito agitado, que é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascaíno, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos, contamos muito com vocês. Estamos aí a cada dia melhorando a estrutura do canal, tentando melhorar o conteúdo a cada um de vocês, então não demore, não perca essa chance, já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco, pois como a gente vem comentando com vocês, é um Fala Gigante de fato bastante movimentado. Eu quero iniciar aqui este Fala Gigante, primeiramente falando sobre Campeonato Brasileiro, né? Pois amanhã o Vasco entrará em campo por essa 29ª rodada que se inicia nesta noite de quarta-feira. O Vasco amanhã terá uma decisão contra a Boa e Forte, equipe do Internacional, que vem de uma goleada pelo placar de 7-1 em cima de um adversário direto do Vasco da Gama na briga, né? Para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a equipe santista. E falando em Santos, torcedor vascaíno, a gente olha para esta tabela do Campeonato Brasileiro e vê que nestas últimas rodadas o clube paulista vem sendo fortemente favorecido. E esse favorecimento começou para a equipe do Santos lá na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos, Vasco da Gama e Bahia são esses três adversários que vêm lutando desde o início do retorno por essa briga para não cair a Série B. Eles vêm conquistando pontos, automaticamente com a conquista de pontos de Santos, Vasco da Gama e Bahia, ficou tudo muito embolado, pois antes eles tinham, no caso, essas três equipes, certa dificuldade em vencer partidas, mas juntos, os três, Santos, Vasco da Gama e Bahia, pontuaram nessas últimas rodadas e automaticamente embolou tudo ali na parte de baixo da tabela. Porém, a partir da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos vem sendo, de fato, favorecido. Por que eu digo isso? Pois o Santos vem tendo todas as suas partidas sendo realizadas no final de cada rodada. Por que isso é um favorecimento? Pois o Santos sempre entra em campo após os seus adversários diretos na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro já terem atuado. O que isso significa? Que o Santos, quando entra em campo,
sabe muito bem qual é o resultado que precisa para terminar a rodada longe do Z4. Isso foi iniciado, como a gente trouxe, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou chegar aqui um pouquinho ao lado, vai aparecer a vocês as rodadas. Na 25ª rodada, o Santos enfrentou a equipe do Vasco da Gama na Vila Belmiro. Antes do Santos entrou em campo Cuiabá, que é um adversário direto na briga para não cair, e o Bahia também entrou em campo antes do Santos naquela partida, que era esse adversário direto, principalmente na 25ª rodada, um clube que frequentava, inclusive, a zona do rebaixamento naquela época. O Santos enfrentou o Vasco e após o Santos nenhum adversário direto entrou na partida. Entrou na rodada após a equipe santista, até porque América Mineiro e Cruzeiro entraram no mesmo horário que Santos e Vasco, e Coritiba e Atlético Paranaense também no mesmo horário. O Goiás, na 25ª rodada, ainda estava na parte de cima da tabela. O Goiás era uma equipe que vinha de várias vitórias consecutivas, estava bem no Campeonato Brasileiro, então ainda naquele momento não era um adversário direto do Santos na briga para não cair a segunda divisão. A 26ª rodada foi marcada exatamente pela mesma coisa. Goiás e Bahia se enfrentaram num sábado às 4 horas da tarde, Vasco e São Paulo se enfrentaram também num sábado às 6h30 da noite e o Santos entrou em campo apenas no domingo, às 4 horas da tarde. Volto a repetir, até a 27ª rodada era Santos, Bahia e Vasco, os 3 adversários diretos na luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Eram essas 3 equipes para 2 vagas, já que as outras eram de América Mineiro e Coritiba. E o Santos entrou em campo já tendo seus 2 adversários diretos na época, que era Vasco e Bahia, sabendo os resultados e sabendo qual seria o resultado necessário para sair da zona da confusão. Uma vitória. E o Santos venceu na época a partida do Palmeiras pelo placar de 2-1 e saiu do Z4 nessa 26ª rodada. A 27ª rodada foi também exatamente a mesma coisa. Coritiba e Cuiabá se enfrentaram numa quarta às 8 horas. América Mineiro e Botafogo se enfrentaram numa quarta às 8 horas. Vasco e Fortaleza se enfrentaram numa quarta às 9h30. Goiás e São Paulo se enfrentaram numa quarta às 9h30, todos esses adversários diretos contra a equipe do Santos. Bahia e Inter se enfrentaram também numa quarta às 9h30 e o Santos só foi jogar às 8 horas da noite da quinta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino, já sabendo o resultado que necessitava para sair do Z4. O Santos perdeu essa partida pelo placar de 3-1 e acabou permanecendo na zona do rebaixamento. Isso se repetiu na rodada desse final de semana. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Grêmio se enfrentaram às 6h30, Bahia e Fortaleza se enfrentaram também às 6h30 do sábado, Cuiabá e Goiás, 2 adversários diretos, se enfrentaram também nas 6h30 de um sábado, Vasco e Flamengo se enfrentaram às 4 horas da tarde de um domingo e o Santos entrou em campo apenas também nas 4 horas da tarde do mesmo domingo contra a equipe do Internacional. Ou seja, o Santos novamente foi um clube que ou entrou depois de todos os seus adversários diretos ou ao mesmo tempo de todos os seus adversários diretos. O Santos nunca foi o primeiro a entrar em campo desses adversários do Vasco na luta para não cair. E essa rodada será marcada também exatamente pela mesma coisa. Hoje a rodada se inicia. Goiás, que é um adversário direto, entra em campo às 7 horas da noite. América Mineiro, às 7 horas da noite também de hoje, contra o Atlético Paranaense. Bahia e Cruzeiro, jogo da rodada, às 8 horas da noite também, desta quarta-feira. Cuiabá e Corinthians, 2 adversários diretos, também entrarão em campo nessa quarta, às 9h30. O Vasco entrará em campo amanhã, às 7 horas da noite, contra o Internacional. Um jogo também de 2 clubes que lutam diretamente para não cair a segunda divisão. E o Santos entrará em campo, porém apenas às 9h30 da noite contra a equipe do Coritiba, já sabendo de todos os outros resultados. Isso, torcedor vascaíno, é sim uma forma de favorecimento. Automaticamente, a partir do momento que Santos entra em campo já sabendo dos outros adversários, o Santos é sim favorecido. O Santos é sim, de certa maneira, favorecido pela Confederação Brasileira do Futebol, que é a CBF que organiza o calendário e organiza as partidas. A grande dúvida que fica é por que esse favorecimento ao Santos? É dúvida sim, por que o Santos é favorecido? Hoje nós temos o Campeonato Brasileiro Rei, Brasileirão Rei, em homenagem ao Rei Pelé, que é o maior ídolo da história do Santos. E seria muito estranho, né, ter num Campeonato Brasileiro em homenagem ao maior ídolo da história do Santos, o Santos caindo à segunda divisão pela primeira vez na sua história. Eu tenho certeza que muitos não querem que isso aconteça. Não à toa a gente vê o Santos sendo favorecido também dentro de campo com erros de arbitragem. Então fica a dúvida, o que está acontecendo? É importante trazermos esse assunto à tona para você, torcedor vascaíno, se ligar no que está acontecendo fora das 4 linhas. Muito estranho, muito complicado, muito louco isso que hoje se passa na montagem da tabela do Campeonato Brasileiro.
Você aí, torcedor, que também concorda com isso, deixe a sua opinião nos comentários e comece a espalhar isso que está acontecendo, porque é importante fazermos barulho em cima dessa situação que hoje acontece no nosso futebol. Clima tenso, clima chato, mas é ficar de olho. Inclusive, né, torcedor, já que estamos falando sobre Campeonato Brasileiro, vamos passar no assunto Pablo Berretti. Pois olha, Vascão, se hoje o Vasco é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, apenas um pontinho de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento, com chances claras de amanhã terminar essa rodada longe do Z4, isso se dá sim por Pablo Berretti. O atacante argentino de 34 anos de idade é um dos grandes destaques desse Vasco da Gama. E hoje, pela parte da manhã, Pablo Berretti foi até o aeroporto receber a sua família, que chegou ao Rio de Janeiro para acompanhar a partida de amanhã entre Vasco da Gama e Internacional. Pablo Berretti é um craque, torcedor. Foi listado aí os principais responsáveis pelos gols do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E Pablo Berretti, que estreou apenas no primeiro turno, na última ou penúltima partida do primeiro turno contra o Grêmio em São Januário, já marcando gol. Nesse momento é o principal artilheiro do Vasco nessa etapa, nessa campanha de Campeonato Brasileiro. Pablo Berretti, torcedor vascaíno ao lado de Gabriel Peck, são os grandes responsáveis pelos gols do Vasco da Gama no Brasileirão. Peck tem 6 gols e 3 assistências. Já Pablo Berretti, 7 gols e 1 assistência. Porém é importante lembrar, Peck está no Brasileiro desde o início do campeonato. Berretti chegou apenas no final do primeiro turno. Tem pouco mais de 10 partidas com a camisa do Gigante da Colina e já é uma peça tão importante. Olha a diferença. E fica ainda mais nítida essa diferença quando a gente compara o atacante argentino com Pedro Raul. Berretti, que eu falei que tem 34, mas tem 35 anos, fazendo esta errata aqui, tem 12 jogos com a camisa do Vasco. Desses 12, 11 como titular. O único jogo em que ele não foi titular foi contra o Grêmio em sua estreia. Em 11 jogos como titular, são 7 gols e 1 assistência. Já Pedro Raul, torcedor, que também tem 12 jogos com a camisa do Vasco, porém apenas 9 como titular, tem apenas 2 gols. Ou seja, Berretti e Pedro Raul têm exatamente o mesmo número de jogos. 12 Berretti, 12 Pedro Raul. Porém, enquanto o Berretti tem 7 gols com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro, Pedro Raul tem apenas 2. Enquanto o Berretti tem 1 assistência, Pedro Raul não tem nenhuma. E ainda teve gente que disse que foi um mau negócio o Vasco ter negociado Pedro Raul para o Toluca pelo valor de 27 milhões de reais. Pedro Raul foi vendido ao Toluca por 27 milhões de reais. Muita grana que o clube mexicano pagou por esse atleta que pouco rendia com a camisa do Vasco. E hoje, enfim, temos um centroavante que rende e muito para esse sistema ofensivo do nosso Gigante da Colina. Então é só agradecer a Berretti, só agradecer por esse grande destaque que hoje é o atacante argentino vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Berretti é craque, Berretti é diferente e tem tudo para se tornar um grande ídolo desse elenco Cruz Maltino. Berretti te empolga? Será que amanhã terá gol do Pirata? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E olha, torcedor, falando em jogador que vem se destacando e vem tendo bons números, é Carlos Palacios. Eu quero falar aqui sobre a situação desse meio-campo chileno, que foi comprado no ano passado pelo Vasco da Gama, com o status de craque junto ao Internacional para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogador que chegou com bons nomes, com um bom nome, com bons números, quando vestiu a camisa do União Espanhola em 2020, tinha 33 jogos, 8 gols e 7 assistências. Era tratado como a joia do futebol chileno e foi vendido ao Internacional na época pelo valor de quase 12 milhões de reais. Porém, não foi bem no Vasco. Na temporada passada, com a camisa do Cruz Maltino, em 24 partidas, foi apenas 1 gol marcado e 1 assistência. Não à toa, nesse ano de 2023, o Vasco viu que era necessário levar o Carlos Palacios para respirar outros ares e viu uma ótima oportunidade. Palacios foi emprestado ao Colo-Colo do Chile nesta temporada. E olha, torcedor, se com a camisa do Vasco, Palacios tinha 24 jogos, 1 gol e 1 assistência, hoje, com a camisa do Colo-Colo, em 29 partidas, Palacios tem 12 gols e 2 assistências. Números impressionantes. Palacios precisa de mais ou menos um jogo para a cada 2 jogos, Palacios participa de um gol ou com assistência. É um jogador diferenciado no Chile. No Vasco, não. Colo-Colo já pagou um valor ao Vasco nesse meio de ano, quando as metas foram batidas, assinado em contrato, Colo-Colo pagou por 20% os direitos econômicos do jogador. E eu venho aqui informar a vocês que nesse momento o jogador está por detalhes para bater mais uma meta de contrato. Meta essa que fará com que Carlos Palacios venha a ser vendido
para o Colo-Colo na próxima temporada. O Vasco emprestou o Palácios ao Colo-Colo, mas colocou dentro do contrato cláusulas, gatilhos, que fazem com que o Colo-Colo tenha que comprar os direitos econômicos de Palácios, como eu trouxe, né? O Vasco do ano passado comprou 80% dos direitos econômicos do Palácio junto ao Inter por 8 milhões de reais. Nesse momento, emprestou o Colo-Colo ao Chile. Aliás, o Palácios ao Colo-Colo do Chile. No meio do ano, o Colo-Colo já comprou assim, né, pelas metas batidas, teve que ser obrigado a comprar 20% do passe do jogador. Então, nesse momento, o Inter tem 20%, o Vasco tem 60% e o Colo-Colo tem mais 20%. E ainda há mais cláusulas contratuais nesse contrato, que em caso de metas a serem batidas, gatilhos façam com que o Inter tenha que comprar ainda, aliás, que o Colo-Colo, né, tenha que comprar ainda mais porcentagem do contrato do jogador. E a expectativa, né, pelo andar da carruagem, é que essas metas venham a ser batidas já nessas próximas semanas e o Colo-Colo tem que comprar mais direitos econômicos do atleta e logo em seguida será o clube de Carlos Palácios. Jogador que vem se destacando muito e vem fazendo um grande segundo semestre, segundo informações, no futebol chileno. É de fato inacreditável, né? Como um jogador que sai do Vasco da Gama, vai para outro clube e se destaca. Fica nítido, a liga do futebol chileno é mais fraca, sim, do que a liga do Vasco da Gama, mas pelo Vasco, em 24 partidas foi um gol e uma assistência. Pelo Colo-Colo, em 29 jogos, foi 12 gols e 2 assistências. Números que são assustadores para quem viu o Palácio do Vasco no ano passado. Mas enfim, você acha que ele poderia render no Vasco agora na mão de Ramon Dias? Deixa a sua opinião nos comentários, eu fiquei pensando muito nisso. Poxa, de repente com o Ramon, o Palácio poderia render mais do que rendeu no Vasco no ano de 2022. Mas enfim, hoje já é praticamente um ativo do Colo-Colo e dificilmente veremos novamente o chileno vestindo a camisa do Cruz Maltino. Torcedor, a gente fica por aqui, hein? Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, como a gente trouxe a vocês desta quarta-feira, e voltaremos já com Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite, com muita novidade, muita informação e muita vascainidade a você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.